Olá, eu sou a Rita Maria e hoje nós vamos falar sobre voz. E a voz hoje vai estar em torno de uma reflexão que surgiu a partir da leitura deste livro, Manual para Maestros que Lloran por las Noches, do Daniel Morales. Esse é um livro muito lindo que fala de educação como relação, fala de pedagogias, fala de arte. Livro de siembra de culturas de paz y buen vivir a partir de prácticas que no parecen arte, aunque probablemente lo sean. Isso faz todo sentido para mim. Bom, Daniel Morales é um educador mexicano e esse livro eu ganhei lá no México de duas amigas muito queridas, que são a Anali e a América, depois de eu ter participado de uma mesa sobre avaliação de processos comunitários. E realmente é um livro incrível que tem me movimentado, tem mexido muitas coisas dentro de mim. São muitos encontros com pensamentos e reflexões que eu já tinha, que aqui estão sintetizados de uma maneira muito interessante. Então ele tem um capítulo, né, que chama Arte. E a partir dessas reflexões acerca do que ele considera arte para esse manual, trazer para o universo do canto, mais especificamente da voz e da criatividade. Arte é um espaço criativo onde tudo pode modificar-se ou questionar-se, se com ele ganhamos liberdade e vivência. O objetivo de fazer arte é a experiência em si, e com isso se parece mais com o jogo do que com o trabalho. Os objetos de arte são só um meio e não um fim. O quadro não é importante, o importante é pintar. O quadro tem sentido porque com ele podemos conectar com outras pessoas, ver e tocar nosso processo, compartilhar nossas vivências e propiciar novas. Contribuir com a criação da identidade de nossa comunidade. O exercício artístico é só um pretexto para experimentar, transformar, ensaiar, para adquirir segurança pessoal, para gerar conhecimento. Fazer arte nos ajuda a conscientizar aquilo que acreditamos ser importante e para nos empoderar do nosso fazer, sentir e pensar. A arte se trata de encontrar o conhecimento que habita atrás do erro. A criatividade que surge quando entendemos os porquês, a vivência de fazer o que nunca imaginamos antes. Ao que chamamos arte nesse manual, não são as disciplinas que tradicionalmente se consideram arte, como a pintura, a música, a escultura, o teatro, a dança. A arte tampouco a vemos como uma ferramenta para aprender outras disciplinas, como a matemática ou a geografia ou algo assim. A arte é um tipo de conhecimento em si mesma. Conhecimento que serve para criar nossa voz, a pessoal e a coletiva. O principal inimigo do fazer artístico é o medo de falhar. Tratando-se de arte, não existe um bem ou mal, não existe competição. A criatividade e as vivências não se podem comparar ou avaliar. O fim, o objetivo da arte é celebrar a vida, e o segredo é desfrutar e relaxar. A arte é uma atividade social, e cada comunidade tem o direito inalienável de definir o que é e para que serve. A arte serve para nominar o inominável, para ver o invisível, para provar o improvável. Nos ensina a escutar o espírito dos demais. Serve para ter tempo para si mesmo. Dá sentido ao mundo.
serve para transformar a ideia de realidade. A arte serve para fazer em seu nome o que necessitamos e por isso é um espaço para experimentar a liberdade de caminhar nossos próprios passos. O material com que trabalha a arte neste manual são os vínculos entre as pessoas, os afetos e os sonhos, a imaginação e as explicações que nos damos do que não se pode perguntar. Então, paro por aqui, ele vai depois detalhar muito mais sobre a arte, mas eu já venho para um lugar pensando na voz, no canto, né? Pensando até nessa pergunta: o canto é para todos? Todo mundo pode cantar, todo mundo pode fazer música. Então, pensando a voz como experiência, o cantar como experiência, a música como experiência, a resposta para mim, obviamente, é sim, é para todo mundo. Só que o que nos afasta dessa experiência é o medo do erro, o medo de falhar. E a voz, o canto é um direito de cada um de entrar em contato com a própria essência, né? De si mesmo, com a própria expressão. Que o canto seria um caminho artístico para encontrar a própria voz. Então, o fim de um processo artístico de canto comigo, para mim, o que eu me proponho a viver, né, eu comigo mesma, não é cantar bem ou mal, não é acertar ou errar a nota de uma canção, mas é a experiência que me propõe o encontro comigo mesma e com a minha voz, com a minha expressividade, com aquilo que eu quero dizer e como ele coloca aqui, que muitas vezes eu não me permito na vida real. Ele fala isso, é muito lindo, né? Para fazer em nome do canto aquilo que eu necessito e por isso é um espaço de liberdade. A arte é o conhecimento que está atrás do erro, ou seja, o erro é fundamental, não perseguir o acertar, mas permitir errar e entender aonde esse erro pode nos levar. E aí está o conhecimento. Então, o que eu sinto a partir disso é que trabalhar com voz, com música, em estado de arte, é quebrar uma série de paradigmas sobre o que é bonito, sobre o que é certo, sobre o que é verdadeiro em termos de voz, né, no lugar da estética. Eu trago aqui a figura do grande mestre Stênio Mendes, que fala muito disso, assim, a experimentação, poder investigar, poder pesquisar, nos deixa nesse estado de arte latente, que é um estado de escuta para o outro, de disponibilidade, de abertura. E esse estado de arte que ele tanto fala e que ele nos leva, né, nos conduz nos processos que ele dirige, que ele conduz junto com o grupo da Orquestra do Corpo, eu percebo que é um lugar de liberdade mesmo. Poder vivenciar isso é uma coisa muito incrível, porque faz eu me conhecer mais. E ao mesmo tempo que eu sou conduzida, eu percebo que eu tenho uma autonomia para fazer as minhas escolhas a partir de quem eu sou. Então, ele também fala que a gente conhece muito o outro quando a gente joga, por isso que é muito importante esse estado de jogo. Eu me conheço muito melhor da maneira como eu jogo. Eu jogo a partir de quem eu sou. As escolhas que eu faço para jogar dizem respeito a minhas histórias, às minhas memórias, aos recursos que eu trago. Então, cada vez mais eu penso que o canto, que a voz, fazem mais sentido para mim nesse estado de arte. Também é muito interessante quando ele fala, né? O quadro não é importante, o importante é pintar. A canção e o cantar, né? E o quadro como um gerador de identidade.
que isso é muito forte na canção, né? Então, o que eu escolho cantar diz muito respeito a esse lugar de gerar identidade. E quando eu penso no lugar de educadora, que canções eu ofereço para as pessoas com quem eu estou trabalhando ou desenvolvendo os processos, cantar, primeiro a responsabilidade sobre isso, né? Depois a escuta, que é super importante, poder escutar o outro para saber o que é que também constitui essa identidade. Um corpo que encontra uma canção, ele tem que estar livre para poder explorar os seus caminhos, os seus contornos, a partir de quem é esse corpo, de quem é essa pessoa. E esse corpo não é só músculo, né? Esse corpo é a pessoa inteira, é a memória, é a alma da pessoa, né? A emoção da pessoa, a história da pessoa. Então eu vejo muito importante nesse lugar, quando penso em arte, quando penso em canto, em música, que ela seja um lugar de compartilhar experiências. Que construir esse lugar faz parte de acolher até o medo de falhar, para que ele possa ser cuidado e para que ele possa ser redimensionado ou ser transformado em uma outra coisa. Até como um brinquedo a partir daí. Então é isso que eu queria compartilhar. Eu acho que esse livro, essa página, traz muito mais reflexões, mas aí gostaria de saber de você como é que ressoou, o que é que veio, o que é que eu contribuí, que questionamentos. Então, se você sentir, deixa um comentário aqui embaixo e a gente segue esse diálogo sobre o que é arte e em relação à voz ao cantar. E ó, recomendo fortemente. Até a próxima.